Mas vamos falar agora um dos personagens, né, de grande importância dentro da luta no Brasil, que é o Geo Omori. Muita gente não fala muito sobre ele. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa grande personalidade do mundo da luta. O Geo Mori é japonês de nascimento, ele formado pelo Kodokan, ou seja, judoca. Pessoal, depois a gente pode abordar essa questão da nomenclatura, judô, jiu-jitsu, do, jutsu. Então, o Mori passou uma temporada nos Estados Unidos, infelizmente não temos registros, salvo declarações dele, e também teria passado pela Europa, e vem para o Brasil por volta de 1927, né? Tenta se estabelecer como 28, 26, perdão. 26. Isso, tenta se estabelecer como comerciante, abre um restaurante, não dá certo, e ele se vê obrigado a voltar a lutar, que era o que ele realmente sabia fazer. Então começa a lutar em São Paulo, enfrentando wrestlers, capoeiristas, e alcança grande sucesso. E a marca dele é a finalização, ele luta de maneira que o adversário esteja visivelmente derrotado. É quando o adversário ou desmaia, ou não pode prosseguir, ou indica que não quer mais lutar. O famoso tapinha de desistência. E então, em 29, Carlos se aproxima do Geo Mori. Inclusive, essa história é polêmica, porque depois o Geo Mori briga com ele e diz que foi procurado pelo Carlos e o pai dele, que estava radicado em São Paulo, tinha um bar em São Paulo, queriam propor luta combinada, não sei mais o quê, e é uma polêmica muito grande. Mas o Geo Mori era um indivíduo muito técnico, baixinho. Tem uma foto que a gente tirou, que a gente colocou no livro, antes da luta dele com o Ruman. Você vê que ele é de estatura baixa, não é um indivíduo assim de físico privilegiado, e ele realmente é muito bom de quedas e finalizações. Ele influencia muita gente, inclusive o próprio Carlos Gracie, que numa época anda bastante com ele, visitando redações de jornais, para apresentar o jiu-jitsu, para propor lutas. Geo Mori, então, a gente considera que teve um impacto fortíssimo no desenvolvimento tanto do jiu-jitsu quanto do vale tudo, devido a essa atuação dele de grande sucesso. Elton, gostaria de complementar? É o Carlos que traz o Geo Mori para o Rio de Janeiro, né? No Rio. No início de 32, da né? década de 30. Eles têm, né, essa relação ali em 29, em São Paulo. O Carlos acaba retornando para o Rio de Janeiro, abre uma academia com Donato, ali no início de 1930. E mais tarde o Carlos ele acaba fazendo contato, né, com o Geo Mori, traz o Geo Mori para o Rio. Na verdade, o Carlos ele fica numa situação bem complicada, né, depois do desafio dos capoeiras. Então começa a surgir muitos lutadores desafiando o Carlos, e o Carlos só tem ele e o George, né, e o Oswaldo, mas o Oswaldo estava sempre transitando, né, dando aula e fazendo os negócios. O Oswaldo e o Gastão, eles tinham alguma coisa comercialmente, que eles estavam sempre transitando, então basicamente tudo ficava ali muito nas costas do George, né? E o Hélio estava começando, então ele acaba pedindo ajuda ao Geo Mori, né? Então ele traz o Geo Mori para o Rio, o Geo Mori passa, né, inicialmente ali a ajudar a defender o jiu-jitsu da Academia Gracie. Depois acabam se desentendendo também, o que era normal. O Geo Mori abre uma academia e ele também começa a dar aula de jiu-jitsu na Marinha, né? Ele é um dos japoneses também que mantém essa tradição, né? Você tinha o Sadamiako, você tem o Konde Koma. O Konde Koma também deu aula na Marinha durante um bom tempo. E depois você tem o Geo Mori. O Geo Mori ele começa a dar aula de jiu-jitsu no Clube Naval, né? E posteriormente, né, ele viaja também, né, para o Amazonas, né, para Belém, tem um rápido contato com o Konde Koma, retorna, e mais tarde ele faz uma parceria muito forte com o Takeo Yano, né, outro japonês também
de grande importância. Takeo Yano, ele acaba se tornando, né, um instrutor de luta livre e jiu-jitsu da Marinha. Então eles fazem uma parceria aí no Rio de Janeiro, de 1934 até o final de 37, em dezembro de 37. Então eles dão aula em muitos lugares. Eles dão aula na Marinha, eles dão aula no Flamengo, eles dão aula no Clube da Light, eles dão aula Marinha, Flamengo, Clube da Light, na ACM. Depois também se juntam com os Onos, né, os irmãos Onos. O Omori, ele tinha uma relação muito boa com esses japoneses da colônia de São Paulo. Então ele começou a trazer esses japoneses para o Rio de Janeiro, onde eles criam um circuito de luta. Esse circuito de luta era um circuito misto, né, onde você tinha lutas de jiu-jitsu, né, você tinha lutas de catch-scan, tirava o kimono, virava catch-scan, tinham lutas de boxe também. Então eles fazem isso durante muito tempo, né, e mais tarde acabam migrando para Minas Gerais, né, onde infelizmente ele acaba falecendo. Mas eles criam aí um circuito de luta muito forte entre Rio de Janeiro e Minas, né? Levavam muitos lutadores para Minas Gerais, traziam lutadores de Minas Gerais. O João Moura, ele é muito importante, né, na criação desses circuitos aí, que acabaram aí trazendo, né, outras figuras também que seriam mais importantes, né? Inclusive, o Mori, ele foi um dos pioneiros no jiu-jitsu sem kimono. Sem kimono, é considerado... Tinha muita experiência no catch, né? Então, tem até uma frase aqui que a gente pegou dele, o Jornal dos Esportes, em 1972, não faço questão que nenhum adversário meu vista kimono. E, um ano depois, George Gracie reconhece isso. O japonês, o Omori, né, implantou no Rio o jiu-jitsu sem kimono. Então, se hoje a gente treina sem kimono, provavelmente é por conta do Omori. E na primeira luta, ele lutou 2 vezes com o Carlos Gracie, uma em 1929, dezembro, e outra logo em seguida, em 1930. Na primeira luta, o Carlos encaixa um armlock, o juiz vê que ele está numa situação difícil e fala, vai quebrar o braço. Aí o Omori fala, pode quebrar, eu luto com outro. E o Carlos tenta mesmo a chave, machuca o braço, só que o Omori levanta dali, dá-lhe uma queda violentíssima. Carlos bate com a cabeça no chão, no tatame, né? O Omori falou que o Carlos ficou lá 3 dias se recuperando da queda, né? Então, essa também parece ser outra contribuição muito importante do Omori no jiu-jitsu brasileiro, é o treino com um braço só. Nas academias, volta e meia, a gente fazia esse treinamento. Então, aí na segunda luta, foi semanas depois, o Mori, ele fala que o braço não estava legal ainda estava sentido, e ele empata com o Carlos. É bom lembrar que o Omori tinha vindo da aposentadoria, ele estava lutando com gente que estava no auge da sua juventude, né? Então é mais uma coisa que a gente tem que reconhecer no Omori. E posteriormente ele vai lutar com o George, né? Luta 2 vezes com o George Gracie, uma de jiu-jitsu, empate, luta duríssima, e outra de vale tudo. George bateu muito na cara dele, deformou, ele também trocou bastante golpe com o George, também empate. Então, um camarada quase 50 anos, 40 e tantos anos, lutando com um menino de 25 no auge da juventude, não é qualquer mestre que faz isso. Muito quando o Omori chega no Brasil, na verdade, ele já está aposentado, né? O grande auge dele, né, foi durante a sua estadia nos Estados Unidos, né? A sua turnê pela Europa, né? O Omori é de 1890, né? Muita coisa que a gente não conseguiu achar do Omori, né? Que ele fala em algumas entrevistas, né? Lutou na Alemanha, né? Nos Estados Unidos, em vários locais. Nessa época, muita coisa não era registrada nos jornais. Então, e quando era registrado, era assim de forma muito rasa, de forma precária, poucas informações. Então, quando ele vem para o Brasil, não tem pretensão nenhuma de lutar, de dar aula, né? Ele acaba fazendo ele isso. Foi à falência no negócio dele, do restaurante. Ele abre 2 restaurantes, cara. Ele consegue falir os 2 restaurantes lá em São Paulo. Aí é obrigado a lutar em circo, né?
Mas definitivamente já estava fora do seu auge, né?